Olá pessoas, bom dia, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, esse contato é basicamente para falar um pouco com vocês. O Jailson tinha pedido, né, para que eu falasse um pouco para vocês sobre o que são os cursos FIC, na verdade, quais são as modalidades que tem aqui no IFAL, porque ultimamente a gente está com uma demanda bem específica, né, de aumentar o número de alunos da nossa instituição. O Jailson pode explicar muito melhor essa questão. E eu queria conversar com vocês um pouco brevemente. Nesse vídeo eu vou tentar ser o mais breve possível para falar um pouco sobre as modalidades de cursos que nós podemos oferecer, né? Mais especificamente, os cursos de formação inicial ou continuada, que são justamente os cursos FIC, né? Então, quem regula essas ações de extensão, essas ações dentro do IFAL, esses cursos FIC, é justamente a Pró-Reitoria de Extensão. E hoje existem basicamente dois tipos de edital. O edital de fluxo contínuo, que é o que eu vou falar um pouco mais sobre hoje, e o edital de fluxo regular, que ocorre pelo menos uma vez ao ano, onde os alunos recebem bolsa para ofertar algum curso de formação inicial, continuada ou curso livre, né? No nosso caso específico, dessa discussão, dessa apresentação, na verdade, o objetivo principal é falar sobre os cursos de formação inicial e continuada, que são cursos que são cadastrados na plataforma Unilu Peçanha e que interferem diretamente, interferem diretamente nos indicadores, como evasão, como número de professor-aluno, relação professor-aluno, enfim, né? Esses cursos de formação inicial ou continuada, existem basicamente essas duas modalidades, o curso de formação inicial ou continuada, FIC, né? Então, os cursos de formação inicial são aqueles cursos onde eu subentendo que a pessoa não tem conhecimento de absolutamente nada sobre aquela área específica daquele curso. Então, por aquela pessoa não ter conhecimento nenhum, normalmente esses cursos eles têm uma carga horária muito maior, né? Então, para cursos de formação inicial, e isso a gente consegue separar a formação inicial e continuada lá no processo de submissão da proposta, que ocorre pelo CIGA, ele tem que ter uma carga horária maior do que 160 horas, então são cursos muito longos, né? Ou seja, cursos maiores do que 160 horas são aqueles cursos de formação inicial. Já os cursos de formação continuada são aqueles que a gente pressupõe que aquelas pessoas já tenham um determinado conhecimento prévio sobre aquele conteúdo, né? E por eles já ter um conhecimento prévio, normalmente eles têm uma carga horária menor, podendo ser de 20 a 159 horas, tá? Então, quando a gente for pensar em submeter propostas, a gente precisa submeter propostas nessa faixa, nessas duas classificações. Cursos com carga horária maior do que 160, que são de formação inicial, ou entre 20 e 159, que são aqueles de formação continuada, né? O que é que eu consigo observar? Que aqueles cursos com formação inicial, com carga horária muito elevada, eles acabam tendo um índice de evasão muito grande. Então é um problema muito grande para a gente, porque a gente impacta diretamente nos indicadores, visto que esses alunos eles vão ser matriculados e tudo mais, né? Então o ideal é que realmente a gente consiga fazer cursos menores. Seria ótimo se a gente conseguisse, mas a gente lida muito com a questão da evasão dos alunos, é um problema muito sério, né? A não permanência desses alunos nos cursos, e isso é um problema sério justamente por causa dos indicadores. Então, eu confesso a vocês que eu sou adepto principalmente desses cursos de formação continuada e cursos com carga horária menor, para garantir com que o aluno, né, que se inscreveu, que se matriculou, porque tem todo um fluxo específico, né, para submissão de proposta, ele permaneça dentro desse meu curso até o fim, pelo menos com a margem de evasão mínima possível, né? Hoje, esses cursos eles podem ser ofertados tanto, existe uma margem, na verdade, para público interno e externo. Né? O ideal é que seja o máximo possível de público externo, né, 100%, mas existe a possibilidade de que no máximo 20%, aquela frequência rotineira da extensão, seja pessoas internas, ou seja, alunos ou servidores do IFAL podem participar desses cursos, tá? Ah, deixa eu ver. Aqui mais como é que eu posso falar com vocês. Beleza. Mas Felipe, quais são os títulos desses cursos, né?
Como é que a gente pode escolher? A gente tem a liberdade para escolher o nome desses cursos FICs? Não, a gente não tem essa liberdade. O que é que a gente pode fazer? Existe um catálogo nacional de cursos FIC bem como, né, os eixos temáticos e as nomenclaturas dos cursos que podem ser cadastrados na plataforma Nilo Peçanha. Ou seja, a gente só pode ofertar um curso que tenha um título específico que pode ser cadastrado lá na plataforma Nilo Peçanha. Então a gente não tem autonomia, né, para modificar esse título, né? Então precisa ser aquele título daqueles eixos temáticos, que inclusive tem nos editais de cursos tanto de fluxo contínuo quanto de curso regular. E eu vou compartilhar com vocês esses editais. Então a gente precisa seguir para ser considerado como curso FIC, que a gente consiga cadastrar isso lá na plataforma Nilo Peçanha. É extremamente importante que esses cursos eles tenham essa nomenclatura específica. Por exemplo, o curso foi ofertado recentemente pela professora Luana Cipriano. Era o curso voltado para o processo de ordenha, né, para ordenhadores, ensinando os processos de ordem higiênica. Porém, não existe essa modalidade de curso FIC, não existe essa nomenclatura. O que foi que a gente fez? A gente achou um nome que fosse semelhante, né, que é o bovinocultor de leite, e a gente cadastrou com esse nome, sendo que na metodologia, na descrição do curso, enfim, né, no cadastro da ideia, quando a gente vai cadastrando a ideia, a gente especifica essas informações específicas. Tá? Do mesmo jeito que a gente vai falar sobre o público-alvo e tal, então a gente vai, mesmo que o tema seja meio engessado, que a gente não tem essa certa autonomia, mas a gente tem essa autonomia, essa versatilidade ao longo da escrita do texto, né? Então vocês podem fazer essas melhorias, informar, detalhar, na verdade, para quem vai ser, como é que vai ser, mais especificamente na escrita do texto, tá? E como é que acontece, né? Como é que acontece a submissão dessas ideias? Como eu falei, as ideias elas podem ser submetidas tanto no edital de fluxo contínuo quanto no edital de fluxo regular. O de fluxo regular já aconteceu esse ano, né? Foi recentemente, que inclusive tivemos as duas propostas da professora, uma da professora Thalita e outra da professora Thaís aprovadas, mas a gente tem o edital de fluxo contínuo. E nesse edital de fluxo contínuo, mais especificamente, né, para a submissão de propostas para curso, ele segue um fluxo bastante específico, né? Então, inicialmente, a gente vai fazer o cadastro da ideia no CIGAR, então todo o processo de cadastro e, enfim, né, ocorre no CIGAR. Depois de fazer esse cadastro, essa ideia ela vai ser submetida à avaliação em algumas etapas específicas, seja na coordenação do campo, seja na pró-reitoria de extensão, e até mesmo ela vai ser avaliada por pares, né, por um grupo de avaliadores específicos que vão ver o mérito extensionista da ação de extensão, tá? Um ponto importante é que no momento de cadastro, um dos pontos que é pontuado, né, é justamente que exista um aceite de uma comunidade, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma comunidade de pescadores lá em Jaramataia que vai ofertar um curso, a gente consegue ter, né, a carta de aceite dessa comunidade, e essa carta de aceite ela já vai pontuar mais. Por exemplo, recentemente o professor Ribeiro ele fez uma parceria com a Associação Agra, né, e vai ofertar uns cursos de extensão, e nesses cursos de extensão, cursos FIC, ele já veio com as cartas de aceite. Então, isso é um ponto que aumenta a pontuação do projeto. Um ponto específico é justamente os prazos, né? Existe todo um fluxo, então normalmente como é que acontece? A gente submete no CIGAR, eu confesso a vocês que para esse edital de fluxo contínuo eu recomendo que seja em torno de 45 a 50 dias. Por quê? Depois que vocês cadastram a ideia, esse projeto ele vai ser avaliado na coordenação, pela direção, pela PROEX e pelo um grupo de avaliadores específicos que vão ver esse mérito extensionista. Depois disso, né, essa proposta lá aprovada, ela vai voltar para o campus e a gente vai precisar lançar um edital, onde as pessoas vão precisar se inscreverem, a gente vai fazer o processo de divulgação, as pessoas vão precisar se inscreverem e o processo de inscrição deve ser, né, para facilitar o processo de gestão, deve ser único e exclusivamente pelo CIGAR, tá, para facilitar realmente, para depois não ter problema com o processo de gestão dos inscritos, bem como a emissão de certificados. Porque hoje tudo é feito, a emissão de certificado é tudo feito diretamente pelo CIGAR, né?
Então, a partir do momento que o aluno faz a inscrição, que você valida a inscrição dele e que ele faz a matrícula, porque tem isso, então, submeter a proposta vai ser avaliada nas instâncias, eu vou lançar o edital, depois de lançar o edital, eu vou abrir para inscrição, divulgar, abrir para inscrição, depois de abrir para inscrição, o pessoal vai ter que fazer matrícula, e um ponto importante dessa matrícula, né, que a gente precisa ter ciclos de matrícula. Normalmente eu coloco 2 ciclos de matrícula, ou seja, para garantir com que a gente tenha pelo menos 80% das vagas, né, sendo matriculadas, porque o curso ele não pode ser executado com uma carga, com um número de pessoas matriculadas menor, muito menor do que o ofertado. Então, em torno de 80% é o número de pessoas que precisam ser matriculadas. Ou seja, não só basta se inscrever, precisa realizar um processo de matrícula específica, com entrega de documentação específica, para só então dizer assim, não, esse aluno agora vai estar matriculado e a gente vai fazer a matrícula dela lá na plataforma do Pesanha. Tá? Não há limite de vagas específicos, então por isso que eu digo que tem que ser, voltando aqui, né? Por isso que eu digo que tem que ser um prazo em torno de 45 a 50 dias, porque são muitas etapas específicas até a execução e o início do curso, né? Então, recomendo que sejam planejados nesse tipo para não atropelar as fases, para que a gente não atropele, né? E depois não fique todo mundo doido procurando, enfim, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse prazo aí. Como eu falei, existem os requisitos específicos no processo de submissão, não existe número de vagas pré-definido, mas eu confesso também que eu não acho interessante a gente colocar o número de vagas muito grande, porque o número de vagas muito grande também a gente corre o risco, primeiro, de não atingir o número de pessoas matriculadas, né? Que lasca tudo. Segundo, é que a gente corre o risco também, né, se não tiver pessoas matriculadas, o curso não deve ser executado. Segundo, com cursos com um número muito grande de pessoas, tende a ter também uma certa evasão, e essa evasão ela prejudica os nossos indicadores. Então, por isso que eu confesso a vocês que eu não sou muito adepto de cursos com um grande número de vagas, justamente por causa disso, né? Porque a gente precisa pensar também do ponto de vista administrativamente e o tanto que isso pode impactar nos indicadores aí da instituição, né? Como eu já falei, existem tutoriais específicos de submissão para curso lá na página da ProEx. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, que aí a gente vai orientando direitinho. Então, né, no caso dos cursos de fluxo contínuo, no edital ele tem dizendo que pode ter 1 mês de duração ou até 8 meses. Então, o período de execução é entre 1 e 8 meses. Tá? E um ponto importante é que, obrigatoriamente, os cursos de extensão eles precisam ter um aluno vinculado. E isso é lógico, né? Porque a gente é instituição de ensino, então o nosso aluno ele precisa estar incluso em todas as etapas de formação dele, visto que o curso de extensão ele faz com que o aluno desenvolva determinadas habilidades específicas, né? Seja e como é que esse aluno vai atuar, na verdade, né? Então, é importante a gente saber que esse aluno ele vai atuar como se fosse um monitor do curso. Então, o ideal é que o professor ele atue ministrando as aulas, né? Que tem todo o domínio, a expertise daquela área específica, e o aluno ele vai atuar mais especificamente como monitor daquele curso. Esse processo é lógico que contribui para o desenvolvimento do aluno, né? Então, precisa ter alunos, bolsistas ou voluntários. Hoje a gente não tem recurso para pagar aluno como bolsista. Então, os alunos vinculados nessas ações, eles vão ser vinculados como aluno, na maioria das vezes, como alunos voluntários, tá? Então, tem que ter pelo menos um. Pode ter também membros externos? Pode. Inclusive, um exemplo é o curso da professora Luana, que ela pode, inclusive, falar mais sobre isso, que foi um curso ofertado aí em parceria entre ela, a professora Patrícia, né? E um membro externo que fez a parte toda prática, mais especificamente. Então, pode sim. Lembrando que essa pessoa ela precisa estar cadastrada no CIGA, né? Porque a emissão do certificado também vai ser por lá. Deixa eu ver. Já falei sobre as etapas de avaliação. É muita coisa. Vão ser avaliados. São 4 etapas, basicamente, né?
Nesse edital de fluxo contínuo, show, não tem um prazo específico. Não tem um prazo específico, então vocês conseguem submeter por um bom tempo. Então, depois que a execução do curso, tem a questão, é importante vocês leiam, né, o edital, mais especificamente o edital de fluxo contínuo. E se tiver alguma dúvida, a gente senta e conversa, né? Sim, um ponto importante, né? Quando a gente faz o processo de cadastro desse aluno, é importante a gente tem que ter um acompanhamento desse aluno, né? Não é só pegar esse aluno e, por exemplo, o aluno não concluiu o curso e deixa ele para lá, a gente esquece ele, não. Na verdade, a gente tem que propor umas obrigações, fazer a preencher e no relatório final, sim, depois que finalizou o curso, no período específico, a gente tem ali por obrigação enviar o relatório final, para só então, depois de enviar o enviado o relatório final, né, é que tem o processo de emissão do certificado, que ocorre diretamente pelo CIGA. Tá? E nesse processo de envio do relatório final tem um ponto importante, que é a planilha, que é o envio da planilha do acompanhamento dos estudantes, que é basicamente uma planilha para dizer assim, quem foi que concluiu, quem não foi concluiu, daqueles alunos matriculados, quem não concluiu, quais foram os motivos de não conclusão. Além disso, a gente vai ter perguntas específicas como etnia, né? Entre outras, a renda familiar, entre outras informações que vão todas para a plataforma do IPESANH, né? Então a Vilma, principalmente, ela tem pego muito no nosso pé, porque são informações que são importantes e que precisam ser preenchidas, na verdade, para finalizar o cadastro do curso lá na plataforma, tá? Então, essa planilha, onde é que vocês encontram? Tem lá no edital, então é importante o processo de leitura do edital, tá? Deixa eu ver... Então... E aquela coisa, né? Toda vez quando um professor... sim, isso é um ponto importante, que só quem pode submeter cursos de extensão é docente. Técnico, infelizmente, pelo menos por enquanto, não pode, segundo o último procurador do Instituto, né? Da última vez que o Gilberto conversou com a gente, ele disse que está no processo de alteração não sei nem, não é nem um regulamento interno, na verdade, dessa ordem do procurador. Então, está no processo de alteração acredito eu que vai se alterar e vai se abrir oportunidades aí para técnicos também, mas hoje só docente pode submeter e atuar como docente do curso. Tá? O técnico ele tem que atuar na parte mais técnica mesmo, caso ele participe, né? Nada impede que ele participe, mas como forma a atuação mais nas atividades técnicas mesmo. Existem eixos temáticos específicos, né? Vocês conseguem ter acesso a esses eixos temáticos específicos para as áreas de cultura, comunicação, educação, meio ambiente. E existem esses eixos específicos, né? Só que no nosso campus a gente não tem, como é que eu posso dizer, um corpo docente que se enquadra em todos que tem expertise em todas as áreas, né? Então, o que foi que eu fiz em 2019, que inclusive eu preciso atualizar isso. Primeiro eu fiz um levantamento com os docentes, cadastrei todos. Desculpa, é que eu tô na rodoviária. Aí o que acontece? Em 2019 eu fiz um levantamento justamente com o corpo docente do campus, perguntando quais seriam os cursos que eles teriam interesse em ofertar. Listei todos os cursos, a depender das áreas específicas, e fui até um formulário e os professores eles foram lá e foram preenchendo quais seriam os cursos de interesse. Depois que eu fiz esse levantamento, eu compartilhei com a comunidade, eu divulguei com a comunidade e pedi para que a comunidade escolhesse qual seria daqueles cursos que elas teriam interesse, né? Porque não adiantaria a gente oferecer um curso que a comunidade não tem interesse em participar, né? Esse relatório, eu fiz esse relatório, eu gerei e encaminhei para vocês, inclusive encaminhei mais recentemente no e-mail que eu mandei falando sobre os cursos FIC. Então eu encaminhei esse relatório, mas se vocês tiverem dúvida, eu posso reencaminhar junto com o edital de fluxo contínuo novamente, tá? Mas tem esse relatório que é dividido por área,
por área, mais especificamente, tem a área agropecuária, tem a área de aplicada à agroindústria, tem a área da parte de engenharia, de desenho técnico, enfim. A área de linguagens também, de comunicação. É um relatório simples, mas eu acho que dá para a gente tirar algumas informações específicas, porque foi a comunidade que respondeu, não me lembro se foram 240 pessoas de batalha que responderam, não lembro agora de cabeça, mas foi um número bem interessante que eu acho que dá para a gente ter como guia aí para as nossas próximas etapas, tá? Então, eu não sei se eu falei tudo, mas caso surja alguma dúvida, as meninas... Eu já tinha tido essa conversa com a Dani, com a Luana e com a Belle, né? Não sei se eu lembro de todos os pontos que nós conversamos, mas elas têm também algumas informações sobre, e caso elas não saibam responder as perguntas de vocês, a gente pode conversar. Elas anotam, né, meninas? Vocês anotam e eu tento responder e mando no grupo as respostas. Se não souber, eu vou atrás da resposta, tá? No mais, é isso. Espero, na verdade, uma coisa bem interessante para vocês, só para finalizar. Hoje eu estou mandando essa mensagem para vocês no dia 17, né? Hoje à tarde eu fui lá no CRAS, né? O CRAS ele tem um grupo de mulheres idosas, enfim, né? É um grupo bem vasto, de mais de 80 mulheres, que se reúnem toda terça-feira em batalha. Eu fui atrás, né, para alinhar a questão do curso da professora Thaís, que é o curso de informática voltado para a terceira idade, e fui também planejar uma ação de extensão que eu faço parte, né, que eu estou orientando. E eu fiquei impressionado o tanto que elas estavam, como é que eu posso dizer, interessadas em serem alunas do IFAL. Serem alunos de IFAL de cursos mesmos, de participar das ações de IFAL, de ter o vínculo com a instituição, sabe? Seja na parte de artes, né? Seja na parte de cursos de formação, produção de queijo, de doce, enfim. É um grupo extremamente interessante, é um grupo que eu acredito que sejam bastante assíduas, na verdade, são grupos de mulheres, muitas também em situação de vulnerabilidade, então eu acho que é um público que merece sim um olhar mais, como é que eu posso dizer, mais amoroso, né, mais delicado da nossa parte, e que a gente pode contribuir muito para a formação dessas mulheres, até mesmo para a formação empreendedora delas, né? Então, eu vou até mandar um vídeo para vocês, acho que eu já mandei, né? Que eu vou mandar hoje à noite. Mas, ou senão amanhã de manhã eu mando. Foi um grupo bem interessante, foi um momento bem interessante. E elas estavam, tipo, a coordenadora do espaço super animada e super afim, disse que estava super disponível para juntar, que é um ponto importante, né? A gente ter a comunidade, os representantes da comunidade interessados nessa oferta. Então, eu acho que é uma opção muito boa, né? Não só pelo fato de a gente tentar atingir as nossas metas, não serei tão seco a esse ponto, mas pela importância que nós teríamos se nós ofertássemos esse tipo de ações para esse grupo específico, tá? Seja nas diversas áreas, nas áreas de saúde, para quem puder atuar nessa área, na área de beneficiamento de alimentos, para quem puder atuar, na área de linguagens, enfim, né? É um grupo bastante interessante, que daria para a gente fazer diversas ações. Então, por isso, então eu vou encerrar aqui minha fala. No mais, se vocês tiverem alguma dúvida a gente conversa, ou vocês mandam e eu vou respondendo as dúvidas, as meninas pegam, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso, a gente vai conversando. Abraços, beijo e até eu voltar.